Olá, bem-vindo ao programa Mais Saúde. Hoje, em jeito de comemoração do dia 15 de junho, que é Dia Mundial da Consciencialização da Violência contra a Pessoa Idosa, nós te falamos hoje de falar do envelhecer. E para falar-nos sobre essa temática, nós temos hoje a professora Deisa Semedo, que é também enfermeira, professora do UNICEF e pessoa, portanto, mais habilitada para falar-nos sobre essa questão do envelhecimento, né? Então, nossa temática é falar do envelhecer. Envelhecer, tudo, gente, né? Nós tudo também passar por esse processo. Portanto, o mundo inteiro, Cabo Verde que é a exceção. Portanto, não precisa conhecer melhor o que é esse processo de envelhecimento. Obrigada. E realmente, falar de envelhecer é falar do atual, que acho que é o que tem estado a acontecer, não é? E Cabo Verde tem-se passado por uma transição demográfica e consequentemente, uma transição epidemiológica. E tudo que as questões ali, obviamente, que está a trazer alguma necessidade de refletir e preparar. E Cabo Verde, embora, hora que não sei na rua, não são jovens, já é considerado um país em processo de envelhecimento, como não atinge esse ano 10% da nossa população idoso. Já não é idoso, já é cerca de 50 mil. Cabo-verdianos já têm 60 ou mais anos. E acho que, primeiramente, para não entender um pouco da questão do processo de envelhecer, eu não entende, contextualiza um pouco o que é considerado idoso. E é bem definido onde que está a falar. Qualquer pessoa com idade cronológica a partir de 60 ou 65 anos é considerado idoso. Só que não tem que contextualizar onde que não se fala daquele idoso. Um idoso de Cabo Verde é diferente de um idoso de outros países desenvolvidos, por exemplo. Então, na Cabo Verde, que é um país em desenvolvimento, que é um país de terceiro mundo, não está considera que naquele país ali, idoso a partir de 60 anos. Enquanto no país desenvolvido, é considerado a partir de 65. Por que está a fazer aquela standardização cronológica? Exato, o porquê desse fenómeno, né? Exatamente. Está a fazer principalmente... Primeiro, essa definição é a fazer através do quê? Da esperança média de vida, do contexto de saúde do país e da questão econômica. Que ele que te define, por isso que não te define em país desenvolvido, 65 anos, e países em desenvolvimento, 60 anos. Porque no teu projeto uma pessoa em países mais desenvolvidos tem mais esperança média de vida e melhores condições. Mas a questão, a hora que nos fala concretamente de estandariza a idade, tem a ver com o que também ser feito relativamente às políticas públicas, a questão do benefício que o idoso também tem. Se não repara, ora, por exemplo, pequenas coisas que de ganhos que o idoso tem a ver com onde que não te acredita também. A partir de 60 anos, por exemplo, o idoso pode andar no transporte público em alguns países de graça, pode fazer várias questões de forma gratuita. É isso que, agora, a hora que não fala do processo de envelhecimento da pessoa individual, aí, idade cronológica é tão linear, se não se dá fala legal. Exato, nós tudo que te envelhecer igual, né? É isso que você está a dizer. Exatamente. Ritmos é diferente, nós é pessoas diferentes, experiências também é diferente. E aquele que a mim fala sempre, e pensa durante, aquele que não fazia desde sempre, é que também ser reflexo de nós envelhecer. Mas nunca crê e fazia ter maus estilos de vida e depois não crê envelhecer ativo e saudável. É que compactua aquele doce que estão precisamente para o tem que fazer uma preparação. Então, desde a hora que não está falando de uma pessoa que se pais faz um pré-natal, com certeza te influencia esse processo de envelhecimento de uns que não. Claro. E não se fala de uma forma muito metafórica para hoje, mas como é importante. E que nunca pode esquecer. E envelhecer nunca tem envelhecer igual, precisamente para modo de nós ser seres diferentes. E nunca pode esquecer que envelhecer é irreversível. Mas também é importante, então, e sublinha a questão que envelhecer é que perdas. É que pessoas muito no teu hábito. Não te pensar que envelhecer é o fim da linha, né? Exatamente. Nós dia a dia, e pessoas agora que se doente, está falando, se tem mais idade, se tem mais que 60 anos, falar de idade. Não. O processo de envelhecimento é um processo realmente gradativo, que não tem algumas perdas, que nem nunca está considerado perdas, porque não está falando na questão de gerontologia, está falando de diminuições cognitivas, físicas, mas adaptado, que quer dizer que aquela pessoa deixa de ser autônoma, não é? E funcional. Que é aqueles dois elementos importantes, a hora que a gente fala de envelhecer, que é a autonomia, que é relacionada à parte cognitiva,
que é eu poder querer fazer as coisas, eu poder tomar umas decisões. Enquanto que a parte de mobilidade tem a ver com a funcionalidade, eu não consigo fazer as atividades básicas de vida diária, avançada. Então, tem muito a ver nessa perspectiva. Não, é que a ideia realmente, ainda bem que você toca nesse aspecto, porque assim, a ideia que não tem do envelhecer é que assim, ou pelo menos pessoas têm da pessoa idosa, é que algo que te servir para muito, me tem que tomar frente, me é que tem que fazer por ele, me é que tem que ajudar-lhe, me é que tem que... Tem muito essa ideia de que a pessoa, a partir do momento que ele está começando a atingir uma certa idade, ele está a perder capacidades e então não tem que assumir determinadas coisas. Isso não é assim. Não. Por isso mesmo é que é importante, acho que não está no local certo para não falar, sim. que não é perda, tem diminuição. Obviamente, da mesma forma que boca te espera para uma criança, um bebê, fazer alguns dados, ações, boca te espera para um idoso fazer a mesma coisa. Então, é uma diminuição. Tem diminuição realmente de força física, mas isso também é muito, como tu falou, isso é ligado muito ao estilo de vida que a pessoa tem. Claro. Se uma pessoa sedentária, obviamente, mas também está a trazer aqueles dois conceitos importantes, a hora que não está falando de envelhecimento, que é sinascência, que não está definido como um processo normal de envelhecimento, onde tudo nós não está passa de uma forma dinâmica, bem específica e única, mas que não tem pequenas diminuições de nossa capacidade de fazer algumas coisas, de resposta, mas que te coloca em causa nossa autonomia e nossa funcionalidade. Seria aquela resposta fisiológica que nós todos te bate. Exatamente. Okay. Diminuições de células, entre outras coisas, aparecimento de cabelos brancos, rugas, e nunca tem tanta força física para fazer algumas atividades, mas não está continuando a nossa vida. Mas tem aquele que nos chama senilidade, que já é um processo mais patológico, muito associado a consequências patológicas que também é associado ao envelhecer. Então não tem aquele doce ali, não tem que pensar certo, coisa que não crê. Não quer fazer um processo de sinascência, que é um processo normal de envelhecimento, ou não quer fazer senilidade, que é um processo patológico. Tem a ver com as nossas escolhas durante a vida. Quando eu estou a falar, por exemplo, de esquecimento, uma das coisas que está marcado, que pessoas estão a dizer do envelhecer, que é esquecer das coisas, né? Ou mesmo, às vezes, está a tentar construir uma conversa e está a esquecer, está a perder. Isso é não é que não está enquadrado no processo fisiológico ou já não está considerado um processo patológico? Mas é que não podia enquadrar isto? Qualquer um de nós, independente da idade, se me pergunta, vários de nós não esquecem algumas coisas, verdade? Com certeza. Então, a questão do esquecer que te torna patológico é quando ele provoca alguma alteração na vida normal. Se já deixou fazer algumas coisas por funcionalidade, porque tu consegue, por exemplo, lembra onde mora, aí já, claro que é normal. Mas esquece do aniversário de uma pessoa, qualquer um de nós se esquece. Certo. Que eu acho que a questão tem a ver que tudo que quando é no envelhecer, quando já é uma pessoa idosa, a partir de 60 anos, não estou dizendo com a tua forma, que tem a ver com a sociedade hoje é idoso. Não tem que estar em direção, já vai reforma. Goste, não. Que as pessoas ainda podem contribuir e tanto para a nossa sociedade. E a hora que não está fala, por exemplo, e Cabo Verde, nesse momento ali, já teve um plano estratégico de envelhecimento ativo, e nós também tem um segundo, que ainda que foi, mas está no processo, que é um grande passo. Para modo de nós, não está numa linha tênue, que é, enquanto muitos países fazem processo de envelhecimento paulatinamente, eles se prepara, enquanto nós, o que acontece? De repente, só não hoje, de 2000 para 2020, o salto que nos dá em termos do número de idosos. Nossa pirâmide dá uma achatada na base, aumenta, mas para aí. Então, isso está refletido. Então, que ali tem que pensar que consequências que também tem. Se não tem idoso que tudo está fazendo um processo normal, assim, na ciência comum, é que traz grandes preocupações, mas se não tem, maior parte dos nossos idosos, que se nós não há hoje de uma forma mais superficial, quase tudo nós não conhecemos idoso que tem algum tipo de doença crônica. Verdade. Certo? Então, que lá já está trazendo o quê? Uma repercussão, uma pressão para o Sistema Nacional de Saúde. E o Sistema Nacional de Saúde acaba tem grandes desafios, uma hora que tem quadra. O desafio não é só ter recursos humanos especializados, uma hora ainda nunca tem
pessoas especialistas na área, é muito pouco. Me lembra quando Mas não começo... tem pessoas experientes. Exato. Me lembra quando fazia especialidade, gerontologia, geriatria, tudo alguém acha estranho. Bom, nós somos jovens, e realmente nós somos uma população jovem. Só que não há jovem que não envelhece, a não ser que teve aquela parte da sessão da vida que não está deseja, tiga, né? Aquela idade. Do envelhecimento, Exatamente. Mas você toca num ponto ali bastante importante, que é a questão de desafios. Portanto, ter mais idosos na nossa sociedade está a trazer desafios para o idoso em si, né? Que não é que é um processo de envelhecimento onde é que tem esta diminuição, né, de algumas capacidades, não poder usar esse termo, nunca saber se está a ficar direito, aí vou estar corrigindo, e tem questão familiar, questão da sociedade, questão do próprio governo, Estado, sistema, etc. Então, que os desafios, será que não te consegui pontuar alguns assim mais preocupantes ou maneira que não poder, sei lá, de alguma forma lidar com isto para alcançar esse bem-estar, né, que nós tudo queremos? Hora que a mim pensa na questão do que o envelhecer traz, nunca tem nem como da área que fala nos benefícios que ele traz primeiro. Claro. Que, obviamente, que não tem e mais idosos é sinal também de ganhos. Quer dizer, mas nosso país tem estado a construir, no sistema está mais forte, contexto econômico está melhora, como é que esse líquido acaba para trás e que Por os isso é benefícios. pessoas que estão a viver mais. Sim, É. só que desafios, não só para Cabo Verde, para países que se envelhecem, há pelo menos uma década que o desafio não é ganhar anos de vida. O desafio é ganhar qualidade de vida nos anos ganhos. Que é o quê? Que no tem, imagina, experiência média de vida até 80 anos. No CRE tem idosos que até 80, pelo menos, vive. Até 78, por exemplo, com qualidade. Agora que não falo qualidade de vida, é o quê? Se funcionalidade, se autonomia, estou conseguindo fazer tudo, se tarefas, estou conseguindo estar, que é que está preso, dependente na cama. Em vários países do mundo, a esperança de média é muito alta, mas às vezes idosos têm 20 anos de vida sem qualidade, de uma modo totalmente dependente. Sim. Então, é aquele é que não tem coisa. Agora, a hora que não pensa numa forma mais macro, tem que pensar em alguns pontos importantes. Os desafios têm a ver com o quê? Aumento de carga para o Sistema Nacional de Saúde, de modo, infelizmente, acaba para associado e algumas várias doenças que é muito mais predisposição para idoso ter. Então, nesse caso, no mestre realmente que tudo que é feito seja focado, não é, na algo mais especializado. Então, Certo. aumento de carga de doenças crónicas, capacidade de nossas infraestruturas de saúde, se adaptar, percebe aquele idoso. Não está passando, embora não tenha, a hora que não está fala de, por exemplo, de centros de saúde, não tem centros de saúde com rampas, que é coisa boa, não é? Mas quantas estruturas que não tem Ainda falta no adaptar. país que tem. Então, Exato. aí também acesso. Acesso mesmo a serviço de saúde. A hora que não está falando de acesso a serviço de saúde, é que fala, mas tem um hospital, tem centro de saúde. Sim, sim. Acesso é quando a necessidade de ser respondido, não é? Da sua totalidade, realmente para aquele comeste. É a hora que mesmo o hospital nunca consegue, por exemplo, uma data consulta ou alguma coisa, alguma coisa, já nunca tem aquele acesso. A questão de avaliação de acesso é muito complexo, então nunca está muito... Depois tem questão a conscientização e educação. Modo que não estou hoje nos idosos. A hora que a reforma, coisa que não crepa esse. Não crepa está envolvido em alguma coisa, ou não te acredita, mas aquela parte cognitiva, tenês ativo. Aquela parte exatamente, aquela parte de tornar ativo, não é? Porque o ativo não é só mexer da mobilidade, o ativo tem o ativo intelectual. Então, imagina, assim, 60 anos é jovem. Só que muitas vezes acaba para reforma, se na casa, te perda, é um quebra de ciclo. Então, muitas vezes, uma das coisas que eu aconselho, a hora que não se fala, é atenção nos primeiros anos da reforma. É aquela que te define. É claro que é linear. Tem pessoas que te adaptam muito bem a essa vida, te trazem outras formas de se ocupar, mas outros nem tanto. E, por último, que ainda está menos importante, que acaba por ser, acho que é a questão da parte econômica. Existe, a hora que não fala de Cabo Verde, existe o que não se chama de pobreza
na velhice. Nós, idosos, a maior parte tem carências econômicas. Até porque aquela reforma é muito baixa. Mas é fruto de toda uma estrutura, de toda a nossa história. Mesmo quando eu não consegui independência, quando é que não começa a fazer descontos, tudo isso. O governo tem estado a fazer vários pontos, políticas, formas de compensa, mas mesmo assim ainda não tem idosos que vivem extremamente na questão, assim, na pobreza. E a pobreza na velhice acarreta muito outras questões. É pessoas que estão conseguindo fazer uma boa alimentação, que têm segurança na casa. Então, e acesso a várias coisas que é importante durante esse processo, então acaba refletindo assim. Então, se hoje desafios é tanto, mas nunca pode esquecer, é que é um desafio só dos governantes, porque temos desafios de todos. Sociedade civil, organizações não governamentais, universidades, família. Então, tudo isso. Será que não pode, nessa lista de desafios que a enfermeira Deisa trazer, não pode acrescentar a questão de nós recursos humanos? Porque não saber que nas estruturas de saúde o recurso é pouco, né? Não tem poucos profissionais, nas várias áreas, não que te falar só de enfermagem, para dar resposta a N coisas que os idosos podem bem ter, já que não te a dizer que esta é a maior propensão para doenças crónicas, não é? E doenças do envelhecimento, chamamos assim. Então, recursos humanos também é uma situação que pode ser um desafio. Se nota que mais idosos, que é mais dependente e que também tem de mais cuidados, não tem que redobrar pessoas. Acho eu. Não, faz tudo sentido. Para a hora que não está fala da questão da capacidade no sistema de saúde, recursos humanos têm que entrar. Claro. E, além daquele que você coloca, que é muito bem, que realmente é especializado. É um recurso humano especializado. Para tratar de idoso, no mês de um enfermeiro especialista em gerontologia, geriatria, no mês de um médico geriatra, no mês de pessoas especializadas para tal. Mesmo e fisioterapeutas que têm algum componente, pode até, na nossa realidade, ter nunca te pede totalmente, mas pelo menos experiência, não é? Então, acho que faz todo sentido, fala. E principalmente a hora que não está falando, aquele desafio realmente é multifacetado. Então, ser multifacetado entra na toda aquela dinâmica. Então, é importante no olhar de forma clara, no definir, obviamente, hoje, paulatinamente, o que é que nós podemos fazer? Cada um de nós, qualquer contributo. Família é extremamente importante para um idoso ter um processo de envelhecer devidamente ativo, saudável. Até, senão hoje, a família tem uma responsabilidade com certeza. o idoso. Quer dizer, nós ainda na nossa sociedade, porque não está assim, está a funcionar desta forma, ainda nós idosos é tão acolhido no sentido que é família que está a tomar conta, vamos dizer assim, né? Na bom crioulo, família está a tomar conta. Mas na outra realidade não tem, na países desenvolvidos, não tem familiares que estão idosos na lar. Portanto, até que ponto, né, esse processo de envelhecimento para aquele que está nós e aquele que está colocado num lar, né, o quanto que ele está mexer com ele emocionalmente e psicologicamente. Portanto, nós ainda não temos muito de acolher nos idosos, acho eu, né? Por isso só te falar uma geneira, a ideia que me tem é que na Cabo Verde não te acolher de seu, não te cuidar, não te tomar conta, não te tomar frente, se calhar às vezes até demais, né? Mas lá fora ele já tinha colocado em lares, em centros, portanto, o processo de envelhecimento para nós pode ser mais fácil por essa razão ou não? Acho que nunca está colocado ele na questão da facilidade ou não, mas de ajuda, assim, de uma forma de melhora a questão. Que realmente família é um elemento que se é provado cientificamente o quão importante no processo. Mas esse ainda, felizmente, embora você caminha para outras nuances do nosso acolher, a hora que nos fala do processo de envelhecer, que é normal para uma de estruturas se altera, né? Estruturas sociais se altera. Agora não tem família cada vez mais pequenas, nucleares, então também que era uma característica muito grande de nós, que é famílias bastante alargadas, embora ainda temos, que tudo está a tomar conta de tudo. E realmente ter aquele apoio familiar e coisa, tudo alguém te acolhe realmente. E, sem dúvida, se não é naquela perspectiva ali, então facilita realmente o processo de envelhecer. Para o modo de estudo, da mostra, a maior parte de idosos que sempre vive na sua própria casa, que depois por na lar, acaba por um tempo, 6 a 1 ano, acaba para falecer. Porque se que te adapta.
e principalmente quando liga, e esse desligamento de lar e para outro local é um desligamento bruto, que Claro. filhos decidem, né? Que não têm a tendência que os filhos, a que chegam a certa altura, é tarde mesmo que sabe que é melhor para ser pais, ser avós, só que nunca pode esquecer, pessoa, se ele tem essa autonomia, que não tá fala da questão cognitiva, autonomia de dizer eu quero ou não quero, eu sei e realmente ser sã e sabe tomar decisões, e tem todo o direito de querer estar nesse local. Uma das coisas que está também provado é a questão dessa mudança. Por exemplo, na nossa realidade, é comum para que filho bem para a cidade, não é? Ter uma vida melhor, ter um emprego, ter uma casa, o que é que está fazendo? Normalmente está traz pais do interior que é mais humilde, para trazer, por exemplo, para a cidade, para ele não vida melhor. A intenção é essa. Só que a forma como tem que ser feito tem que pensar direito que é esse idoso crê bem, crê muda, Exatamente. para modo de quando é feito de forma bruta, no sentido, não, tem que bem, não sei o que é melhor para boa, vida ali melhor, não pode cuidar de boa, acaba para ser pior, uma pessoa acaba para falecer. E principalmente quando... Ele se sentir deslocado, ele se sentir Exatamente, é desenquadrado. um contexto. Eu estou a continuar essa conversa já, tá bom, enfermeira Deise? Eu não fazer uns pausazinha, mas é muito interessante para não entrar agora na questão da violência, né? Que tem a ver com o Dia Mundial que não te lita comemorar. Não estou a fazer uma breve pausa e até já. Olá, bem-vindo à segunda parte do programa Mais Saúde. Hoje não tive a falar do envelhecer, a título de comemoração do dia 15 de junho, que é dia da consciencialização da violência contra a pessoa idosa. Portanto, para falar e para continuar a falar sobre esse envelhecer, não tem a professora Deise Semedo, professora da UniCV, também enfermeira, portanto, para falar-nos sobre essa questão do envelhecer. Portanto, a não entender todo o processo e tudo o que é em termos de benefícios, desafios, portanto, que esse envelhecer tem impor. Agora, não querer chegar no tema, no lema, né? Na questão da violência contra a pessoa idosa, que infelizmente acontece. Né? Então, o que foi pensado para a com que objetivo? Esse ano o lema é lutar contra a violência, respeitar a pessoa idosa. Acho que o lema é bem claro. Acho que nunca tive muito tempo de pensar, mas é o que realmente é o real. Sim, sim. E desde 2006 que e Nações Unidas e também a Rede Internacional de Prevenção de Violência da Pessoa Idosa e institui essa data 15 de junho para ser o Dia Mundial da Conscientização de Violência contra a Pessoa Idosa. Mas tudo isso é no sentido de consciencializar as pessoas relativamente a coisas, a violência que acontece e nem idoso te torna muito silencioso, então muito complexo e com grandes dificuldades para entender ou para ser denunciado ou para pessoas perceber. Porque a primeira parte é o próprio idoso que te entende nessa ser vítima de violência. Então isso por causa disso é que cada vez mais realmente aquela data ali está 13, Cabo Verde nunca tem assim ainda um órgão, posso assim dizer, que é instituído só para isso. Né? Outros países, Sim. a situação é tão complexa que existe realmente redes bem montadas para ajudar esse processo. Só que isso que tem valida, mas que acontece. Pois. Se calhar até não tem coisa que é estudar, o que é sabido. Exatamente. Então, não poder ter bastante e não te pensar que não, que na sociedade está tudo tranquilo e nem por isso, né? Portanto, quando não está a falar de violência e uma coisa que você diz e acho muito bom ter dito que é, às vezes nem aquele idoso quer saber que é uma violência. Portanto, se calhar é melhor não entender o que é violência, né? O que é uma violência, o que não poder considerar uma violência para a pessoa ficar de sobreaviso. Isto fazemos tal, então que ela é uma violência. Exato. Primeiro, acho que o conceito da violência em si, né? E tem muitos conceitos, como é óbvio, mas todos está remete a pontos-chave. É o quê? Violência é um ato único ou repetitivo, não é? Que ocorre em qualquer relacionamento onde tem expectativa de confiança. E isso acaba para trazer o quê? Algum tipo de dificuldades, danos, angústias, porque tudo isso também entra naquela parte de não ter muito tipo de violência.
Mas então qualquer ato que é repetitivo ou único, que é causado por uma pessoa que não tem expectativa de confiança, que está causa danos, angústias ou qualquer questão sobre o idoso, é considerado violência no idoso. Portanto, às vezes, o que está a acontecer é que nós idosos não, nós sociedade, de uma forma geral, tá entender violência só que ele quando bota açoitar, bota dar pancada, né? Chamamos assim, bota fazer um dano físico, né? Mas tem aquele verbal, né? Às vezes ofender, dizer uma palavra mariota, humilhar, que lá é uma violência também. Isso, vem o diabo e escolha qual é que é pior, qual que é mais complicado de uma pessoa suportar. E a questão, uma hora que não está fala, também elenca todo tipo de violência Sim, que sim, acho que sim. fica mais fácil, Sim, sim. não percebe. Realmente, o mais comum que a pessoa se dá conta, não é para o físico, está para sinais. A nós é muito visual de sinais. Certo. Quando que tem sinais, não está uma pessoa a ser direito. Então, não tem violência física, que de alguma forma, que não te obriga, por exemplo, um idoso a fazer alguma coisa que até deseja, que não te ferir de alguma forma, é considerado violência física. E no caso do idoso, sexual também está introduzido dentro da física. E depois não tem psicológica, que tem a ver realmente com pressão emocional, que está tudo relacionado à parte emocional, que não está a fazer pressão, chantagens, palavras que te ofendem, que te provoca mágoa, angústia. Também é considerado violência psicológica. Não tem violência financeira, que pessoas que até muito hobby, mas é bastante comum no idoso, que é a parte patrimonial, que é quando a pessoa usurpa, não é, o direito de usar bens materiais, tanto dinheiro ou casas, em seu favor, em detrimento do idoso, toma aquela questão da autonomia do idoso, que é bastante comum nos países fora, que até não se falava na primeira parte, que é a questão de colocar no lar. Sim. A colocação do lar no país desenvolvido muitas vezes é associado à Aquela violência questão, né? patrimonial, à violência financeira. Não te coloca no lar, não te assume O que é casa seu? própria que tem, se reforma, entre outros. E não tem dois pontos que é violência que não te trata como negligência e abandono. Que negligência pode ser e com intenção ou sem intenção, não é? Que é comum, normalmente, que é responsáveis, cuidadores, pessoas que estão no dia a dia com o idoso. E abandono, não considera uma negligência agravada, que é a hora que realmente não trata totalmente a nossa responsabilidade que não tem sobre aquele membro, não é? E no caso, ser idoso, também é considerado violência. Então não tem esse. E retomando agora a questão de qual que é mais doloroso, acho que só o fato de ser violência, tudo é considerado muito doloroso para qualquer pessoa que sofre. No caso do idoso, a violência mais cometida é psicológica. É que a pessoa se pensa que é física, mas é psicológica, porque é psicológica que até deixa rastros. Que até o idoso tem que ser muito bem trabalhado, muito bem entendido sobre o ato, e consiga realmente perceber, Identifica. principalmente, que tudo que as violências que nos fala ali é muito num seio onde tem confiança. É no seio da boa família, não é? Se você não é boa família, não é uma instituição que você está paga. Então, aí traz aquele dois lados ali, que é pessoas percebem. O físico é mais fácil de identificar para modo. Se boca consegue, pessoas estão hoje, normalmente as pessoas tomam algum tipo de posição, mano, tenta aquela parte ali de querer ajudar e cuidar. Bom, portanto, no que Tita dizemos, dá para não perceber que este agressor pode ser várias pessoas, né? Família é um deles. É o principal normalmente. Não tem, assim, se não fala o perfil, assim, Sim, sim. do agressor, normalmente é quem? É familiar ou cuidador? Então, Sim. é junto, por quê? Porque às vezes o familiar é o próprio cuidador, Sim. certo? Mas Maior também parte das pode. vezes. Exatamente, principalmente na nossa cultura, que ainda Sim. é muito de cuidar. Mas, e se não põe naquela questão de pessoas que têm cuidado, que é cuidador, que cada vez mais não tem na nossa realidade, também tem estado a tapar-se, principalmente quando doentes e acamados. Então, acaba por ser. Então, normalmente, familiar ou cuidador são mulheres, mas só que mulher, embora homens cometem mais violência física,
mulheres estão cometendo mais o quê? Psicológica e negligência. Então, a hora que, dependendo do tipo de Triste, né? A mulher que não é, tem como o papel da cuidadora, pessoa que cuida, que é mãe, que é não sei o quê. Afinal, nós é que tem mais problema nesse mas sentido. tem outros nuances, a hora que não estou a fazer aquela análise. E também, por exemplo, normalmente é pessoas que se cuidam de idosos dependentes, que cometem mais violência. Quer dizer que idosos que têm mais, que acabam a trazer mais cargas, não é? Sobre aquele cuidador. Ok. Então também tem outros elementos. Claro que não justifica a questão da violência que Claro. devia acontecer. Normalmente são adultos de meia idade que cometem e pessoas também com histórico de violência. Que, por exemplo, quando era criança ou até sofre violência, por exemplo, no seio de relações conjugais. Então, que as pessoas ali, normalmente, é o que nos traça como perfil, não é? De agressor. E, portanto, e o que é que te acontecer de agressor? Bom, o que é que te acontecer se não descobrir, pronto, não vai naquele físico que Sim. acaba por dizer que é aquele mais fácil, porque se não é com um idoso fisicamente ele está prejudicado, ele está magoado, ele está ferido, claramente não é aquele tipo a sofrer algum tipo de violência. Então, que ele até vizinhos, pessoas, acabar por dar conta, nunca saber se tem uma forma... Profissionais de saúde, nunca saber se tem uma forma de denunciar, se que tem, mas é que funciona isso. Até não perceber que esse idoso está a sofrer algum tipo de abuso ou violência, como é que te procede toda a questão? Ainda fala de nosso contexto. Sim, Na exato. Cabo Verde que Sim. tem ainda assim uma linha, uma instituição centrada só na violência do idoso. Então, a violência acaba por ser enquadrada no qualquer um de nós sofre algum tipo de violência, não é? Física, não pode ligar para a polícia, né? Não faz queixa, e entre outros. Mas a questão de agora não pode falar do que podia ser feito para Sim. ter maior controlo. Ou seja, te trazer de outras realidades, né? O que é que não Exatamente. podia implementar, se calhar, uma melhoria? Que ajudava nós bastante. Primeiro é, assim, na países onde tem, por exemplo, o Brasil é um dos países que mais comete violência contra o idoso. E onde questões que se consiga realmente tem algum sucesso na captação de pessoas que sofrem violência é através de uma linha que se cria, uma linha de ajuda, um serviço telefónico. Uma hora que acontece, e naquele momento, se você tem uma linha que você tem uma pessoa para ajuda, você chama. Mas imagina, que você recompõe, para você desloca, para é diferente. Claro. Tá, passa e nunca pode esquecer daquele perfil. É familiares, normalmente. Quem que é aquele familiares? Qual que é a ideia que não tem? Pessoas que não gostam, pessoas que não te amam, pessoas que gostam do nosso supostamente. Então, tem aquele duas partes ali. Não sabe denúncia alguém que não gosta. Alguém que, por exemplo, é filho que sabe denúncia. Então, muitos estão calar por causa disso, né? exatamente. A maioria fica naquelas duas coisas. Bom, eu sei, qualquer tipo de violência, independente de lei daquele país, já não sabe, mas tem repercussões. Mas linha tem estado bastante efetivo. Mas também serviço de saúde. Se comprovado, um serviço de saúde é a melhor entrada. Bom, aí nós que tem que ser atento, profissionais de saúde, principalmente, a hora que eu falo, de enfermeiros, médicos, que é profissionais que estão mais perto do utente. E a maior parte do idoso está a fazer de 6 em 6 meses, ou anualmente, alguma consulta. Então, não tem que ser atento. Vai entrar no vários sinais. Eu pode ficar falando, vai entrar nos sinais. A hora que nós, por exemplo, um idoso, também, um idoso que supostamente tem uma boa reforma, já é uma pessoa cuidada, de repente, chega no centro de saúde ou no hospital, mal cuidado. Eu tenho que ser atento, para não entender porquê. Se é muita perda de peso do nada, se tem alguns sinais. Então, tem várias coisas que te torna importante não ter profissionais capacitados e atentos sobre isso, que é para ajuda. Então, linha, serviço de saúde e a parte da consciencialização. Que é o que a Tita tenta fazer ali hoje, exatamente. Que consiga que pessoas entendam qual é o lugar do idoso. Sim. O lugar do idoso, além de contributos que se dá para a sociedade, o que isso pode trazer mais? Ao contrário, que muitas vezes não pode pensar, é só contributos que idosos podem ter. Principalmente a hora que não está falando de experiências, educação, questão de histórias que está fazendo identidade cultural. Tudo isso, assim, hoje é um arcabouço, né? De
de conhecimento. Então, consciencializa para jovem, entende, e idoso, como é que é. Tudo isso também acaba para ajuda nessa questão. Então, a questão da denúncia, de ter a violência, tem a ver muito realmente com a parte de ter linhas e questões organizadas focadas nisso e ter profissionais de saúde preparados. Profissionais de saúde preparados facilmente não te identifica. Exatamente. Agora, uma questão manhosa, né? Uma questão manhosa que é, assim, na percepção que tem enquanto pessoa que trabalha com esta área, será que nós, essência, a perdeu um bocadinho? Porque dizer nós, idoso na questão de histórias, de passar-nos cultura, né? Nós herança cultural, muitas vezes, me está a lembrar de mim pequeni, provavelmente Deisa também, e nós já vou, né? Está contando história de fulano, cicrano, das guerras, de não sei quê, de não sei... Então, não está a beber um bocote na nossa geração, né? Será que a geração que tita bem para ali, não tita perder um bocadinho dessa essência? Não que idoso está lá. Este continua carregado de histórias. Mas será que nós, a forma como nós titoiar, o facto de nós caminhar para maior desenvolvimento, globalização, internet, não sei o quê, será que nós idosos tita ficar um bocadinho de parte? É assim, é complicado e dá uma percepção sobre isso, até além de Isso é uma percepção complicado. pessoal, né? É que Tem que ter muito pessoal. cuidado, não é? Sim. Mas realmente acho que tem como descora, entende, mas a sociedade se muda, não é em constante mutação. E às vezes mudanças, me particularmente, enquanto pessoa, mas uma mudança importante e é bom, mas também nunca pode esquecer de trazer coisas não tão boas. E realmente a nova geração que não tem é uma geração mais livre, mais desprendido, posso assim dizer. Sim. Então acaba para influenciar na valorização social do ser idoso ou não. Mas também cabe a nós, enquanto dessa geração, que é nosso filho, não é? Que não tem, que acaba para ser aquele jovem mais tarde. Então é nós que temos que fazer trabalho na casa, para nos educar, não é? Nos filhos, e como que é e como que deve ser tratado. Mas isso é independente até do idoso, é questão da educação, não é? De casa, do ser humano. Mas ainda tenho esperança, mas por que muda, que ele pessoalmente, na fruto de minhas experiências. Por exemplo, a hora que se fala com os estudantes sobre a questão da violência em idoso, sempre ainda colocar vídeos sobre violência que mostra a realidade. Por exemplo, sketch de coisas que acontecem realmente sobre violência. Ainda fica feliz, por um lado, mas você fica escandalizado. Você fica escandalizado, triste, muitas vezes ter um choro na sala, que ela deixa um pouco melhor. Pensa, não, se você está chocado, quer dizer que a mensagem é correto. Exato. Então, é algo importante. E principalmente a hora que nos traz dados. Por exemplo, atualmente, 15% de idosos a nível mundial está sofrendo de violência. A hora que não pensa, 1 a cada 6 idosos está sofrendo de violência. Independente do tipo de violência. Aquilo é preocupante. Claro. Mas se não há fazendo bilhões que nós a nível mundial, é muitas pessoas. Com certeza. Bom, Deisa, muito obrigada por ter aceito o convite e falar-nos falar do envelhecer, entender esse processo de envelhecimento que está a caber, não estudo, se não morrer antes, não estudo, te vai chegar lá. Então, foi importante esse alerta, de chamar pessoas a compreender que ele é um processo natural e não tem que respeitar, né? Essa fisiologia que também cabe no estudo e perceber o que é isso de violência, tipos de violência, quem que é agressor e maneira que pessoas podem, portanto, qualquer que pontos que eu estou a trazer ali que podem ser melhorados, chamamos assim, né? Na nossa sociedade, nas nossas políticas, para considerar essa pessoa idosa de verdade. Também me estou a homenagear a boa avó, como saber, toda a gente quer saber, mas vou perder a boa avó recentemente. Então, homenagem à boa avó, que é boa pessoa idosa, que vou acabar por perder, e, portanto, vou estar ali, na mesma, para falar nós, para dar bom contributo, vou poder castote, né, por causa desse motivo. Então, muito obrigada por ter disponibilizado de coração mesmo. Nunca te lembrar o nome da boa avó, mas... Ermelinda. Ermelinda. Portanto, um beijinho grande para a boa família, que bota de luto, né? E pronto, e o respeito, né?
pela pessoa idosa que ela foi, a Ermelinda e tudo que é idoso que hoje não te lita homenagear. Bom, obrigada. Obrigada. Nosso programa foi sobre falar do envelhecer, não falar do que é esse processo fisiológico, como podemos dizer que nós tudo está a chegar lá, e perceber esse respeito que é preciso para a pessoa idosa. Nunca podemos esquecer que hoje nós é jovem, não está nós plena capacidade de tudo e mais alguma coisa, mas um dia não poder chegar lá. Se que acontecer nada, não está a chegar lá nós tudo. E, portanto, o que é que me está a gostar para mim? A maneira como está a gostar para pessoas receberem, para pessoas falarem a mim, para pessoas tratarem, para pessoas olharem enquanto pessoa. Então é importante não pôr um bocadinho na pele do outro, ter essa empatia e evitar de toda e qualquer forma conversa desapropriada ou algum outro tipo de violência que mais tarde com certeza não poder arrepender. Infelizmente nunca tem forma de denúncia, nunca tem uma linha que não poder utilizar nesse sentido, mas há sempre formas legais de denunciar um agressor, seja ele de idoso ou de qualquer outra pessoa, né? Portanto, não tentar levar nós idosos com mais respeito, mais carinho, porque este cuidar de nós agora nós vês. Até o próximo programa e tenha mais saúde.